Mateus 9:35. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. 36. Ao ver as multidões, teve compaixão. Entenda aqui o que você está lendo e ouvindo. Quando Jesus viu a multidão, Jesus já começou a ter compaixão daquele povo. Olha só. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam e desamparadas, como ovelhas sem o quê? Estavam aflitas. Volta à tradução que vai estar na Bíblia deles. Só nessa parte. Põe lá na tradução a próxima da minha. Olha lá. Olha lá. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam o quê? E o quê? Cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm o quê? A ovelha sem pastor, ela anda como? A ovelha sem pastor, ela anda como? Vocês acabaram de ler. A ovelha sem pastor, ela anda como? Cansada, desgarradas. Você encosta perto da pessoa, ela está constantemente, em todo o tempo, aflita. Ela sempre está em diversas perturbações. Agora, o pastor está sempre atento a ensinar, a conduzir a ovelha. Mas tem ovelha que ela não está preparada. Ela não quer ser ensinada. Aí você pega o pastor de ovelha, animal. Tem ovelha que ela foge. O que ele faz? Ele tem que ir lá e quebrar a perna. Por quê? Porque aquela é a ovelha que dá trabalho. Ele tem que ir lá quebrar a perna dela para ele poder conduzir ela. Porque se deixar ela andar sozinho, o que acontece com ela? Ela desgarra, ela se perde. E depois vai dar trabalho para quem? Porque ele vai ter que prestar conta de todas as... Quem está entendendo? Qual é a dificuldade de você viver o que Deus tem para você? Nenhuma. Quem põe dificuldade é você mesmo. Qual é a dificuldade de desfrutar o que Deus tem? É a mente. Qual é o espírito que você está dando ouvido? Qual é o espírito que você está ouvindo, que você está ouvindo? Quem que você está dando ouvindo? Quem é o seu mentor espiritual? Olha só. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas. Volta lá na NVI. Aflitas e fadigadas. É assim que entra pessoas aqui. Angustiadas, aflitas de alma. Olha lá. Ao ver a multidão, teve compaixão. Diga assim, o dom de cura se manifesta através do quê? Da compaixão. Você quer se mover no dom de cura? Se coloque no lugar da pessoa. Você quer se mover? Você quer ver Deus te usar com a cura? Manifestar a cura? Antes de orar, sinta a dor. Se coloque no lugar. E aí você vai despertar em você, vai florescer em você o dom de cura. Por quê? Porque isso é ensinamento de quem? De Jesus. Olha lá. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas o quê? Que dia que foi? Terça-feira. Terça-feira nós fizemos um culto, e não é o lar, né? É num salão. E quando chegou lá, tinha as ovelhas lá. Foi o fechamento, a campanha, né? Fechamento da campanha. Tinha as ovelhas lá. Como que estavam as ovelhas? Aflitas, enfermas, desgarradas. Você procurava saber qual igreja? Não, eu estou afastado. Falei, se Jesus voltar agora, para onde você vai? Diga assim, nunca esqueça isso. Diga assim, de somos feitos de... Então quer dizer que você tem um espírito que tem uma alma dentro desse corpo que você está aí. Então não tem para onde você fugir. Se Jesus voltar, a tua carne, o teu corpo vai para a terra. O teu espírito volta para ele. Para onde vai a tua alma? Aí muitos dizem assim, vai para Deus. Você está obedecendo a pá? Você tem buscado ensinar? Senão não volta.
Você tem ouvido e praticado? Não sejas ouvintes das minhas palavras, mas sim, não seja somente ouvinte, mas sim, você tem praticado? Porque se não tiver praticado, segundo a palavra. Aí muitos falam assim: não, tá garantido, eu tô dentro da igreja, eu sou obreiro, eu sou pastor, sou apóstolo, sou pregador, tá garantido. Cada um vai prestar conta do que é. Cada um vai prestar conta. Entenda que eu estou tentando transmitir, não na mesma dimensão que o Espírito de Deus falou para mim. Todo dia, o Senhor está nos dando uma oportunidade de nascer. Você está nascendo do Espírito? Ou continua com o coração apegado nas coisas da terra? Ou continua não dando ouvido, não dando ouvido para a palavra de quem? E o semeador saiu a semear, e a semente cai em vários tipos de terreno. Pedregulhos, cai em vários tipos, mas quando cai numa terra fértil, ela produz. Quem está entendendo? Imagine você, cada um de vocês, que vocês trabalharam o dia inteiro, fizeram os afazeres de vocês o dia inteiro, e agora vocês vieram para um culto. Alguns aqui acostumados com o mover de Deus, o poder, e hoje o Espírito Santo falou: senta aí, e eu quero chamar a tua atenção para algo mais profundo, um particular com a tua alma. O que você está fazendo com a tua vida espiritual? Ó, estávamos no culto, em um determinado momento eu pregando, o Senhor falou assim: até aí, filho, não vai mais não, até aí. O Espírito Santo falou no meu espírito: pode parar. Pergunta primeiramente se eles querem me reconhecer como o único e suficiente salvador da vida deles. A partir daí, quando eles fizerem uma nova aliança comigo, eu me manifestarei a eles. Eu estava pregando. Parei a mensagem, aí Deus me deu algumas revelações, eu entreguei, e dali em diante foi ofertado. 5 almas aceitaram Jesus. Quem está entendendo? As principais, né, Deise? 5 almas se renderam chorando. Depois houve manifestações, né? A moça foi lá atrás, começou a vomitar, passou mal. A criancinha que eu acabei de orar também começou a vomitar, passar mal. Mas todo mundo ficou em paz, porque Jesus fez a obra. Quem está entendendo? Aí o Vini ligou para mim: posso, não consigo ir na visita. Falei: eu estou em outra visita aqui. Falei: vai daí. No final da noite chegou a notícia: ó, aqui nós ganhamos 2 almas para Jesus. Quem está entendendo? Falei: então nós ganhamos 7 almas hoje para Jesus. Então, o trabalhar para quem dá ouvido e se manifesta não para. Então, o reino de Deus, ele chama aqueles que querem compromisso. Por isso que muitos ouvem a palavra e não entendem, porque não está disposto a praticar, e Deus não vai dar dons e palavra de sabedoria e de conhecimento para quem não quer ser útil no reino. Que tem pessoas que querem buscar o conhecimento de Deus para si próprio. Ela não quer se sacrificar. Novamente, fui provado. Dessa vez não foi um café da manhã, foi um almoço emendado de um jantar, mas no final ainda deu servir um banquete ainda no final. Tive que deixar todo mundo lá por volta de 4 horas. Deus foi bom comigo ainda. 4 horas da tarde, todo mundo ali comendo. E ele falou assim: já deu o seu horário, você recolhe, que eu tinha que pregar de noite. Ou seja, entrega, renúncia. Se você não tiver renúncia, você vai ser um frequentador de igreja. E o frequentador de igreja, ele não vai conseguir manifestar o poder do Espírito. E quem que para ele? Os dardos inflamados do maligno. Por isso que Jesus ensinava para que, quando fosse lançadas setas malignas, aqueles que tinham conhecido não fosse parado. Olha só, põe para mim no 37. Então disse aos seus discípulos, disse aos seus, a colheita é grande, mas os trabalhadores são o quê? A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores.
Vou te provar na Bíblia que ninguém faz a obra de Deus. A obra de Deus já está pronta. Ele chamou eu e você nessa noite para participar dela. Qualquer coisa que eu e você ofereça para Deus, tudo já é dele. Tudo já é dele. E onde que muitos se enganam? Que pensa que estão fazendo algo na obra de Deus. Que pensa que estão fazendo algo no reino de Deus. Não. Diga assim, enquanto eu ensino, eu aprendo. Veja bem. Então disse aos seus discípulos, Jesus não falou com o povo. Jesus já pegou os discípulos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Põe no próximo, 38. Peçam, portanto, ao Senhor do quê? Que envie trabalhadores para a sua... Muda a tradução e volta no 36. Olha lá. Eles vão entender rápido, alguns. Muda e volta no 36. Olha lá. Rogai, pois, ao Senhor... Olha lá. 36. E vendo a multidão, teve compaixão dela, porque andavam cansados, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor falou assim, esse tanto de ovelha e falta... Põe no próximo. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente, mas poucos são o quê? Poucos são o quê? Queria ouvir com mais fé. Poucos são o quê? Põe no próximo. Rogai, pois, a quem? O Senhor da onde? O dono da ceifa. O dono da ceifa, o dono da obra. Rogai ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua... Quem está entendendo? Olha o perigo de ter o nome de obreiro não estar fazendo a obra. A obra da igreja? Não. A obra de... Não está manifestando o reino de... Olha o perigo. Não é aqui. Vou falar novamente. A obra não é aqui. É lá fora. Não é aqui. É lá fora. Aqui é só o aprisco. Aonde reúne as o para ser em si. Quantos aqui é a ovelha do Senhor? Aqui é o lugar de reunir as ovelhas para ser ensinado. Lugar de ganhar é lá fora. Não é aqui. Aqui não tem lugar para trabalhar. É lá fora. Apóstolo, tem ovelhas que chegaram aqui hoje. E o dono da ceifa te trouxe aqui hoje. E a partir de hoje, eu estou falando com ovelhas, a partir de hoje, a tua história começa a mudar. Por quê? Porque o dono da ceifa vai te visitar através do Espírito e vai trazer clareza ao teu entendimento.